Olá pessoal, tudo bem? Neste tutorial vou mostrar para vocês como é que podemos trabalhar com esquadrias de canto dentro do Active 3D. Na versão 3.0, essa ferramenta foi inserida, foi aprimorado o comando e a gente pode chegar a resultados bem interessantes dentro do Active, inserindo esquadrias com formas assimétricas ou até mesmo simétricas de esquadrias de canto, como a gente pode ver nesses três modelos. Eu vou mostrar cada um como é que a gente pode criar e como é que funciona. Bom, eu já carreguei um arquivo, eu já coloquei as paredes, eu vou pedir para vocês fazerem essas paredes em L, essa aqui do meio um pouquinho mais esticada, e vou mostrar como é que a gente cria este conjunto. Bom, olhando aqui esse primeiro exemplo, nós podemos ver o seguinte, que essa esquadria é uma esquadria com uma folha, aqui nós temos 4 folhas, eu tenho uma moldura, eu tenho o montante, a soleira, né? Mas o que a gente pode destacar? Que são duas esquadrias. Então nós vamos criar essas duas esquadrias aqui dentro do nosso arquivo. Eu vou digitar JA de janela e vou clicar em importar estilos. Eu vou selecionar aqui uma esquadria de PVC. Bom, aqui no momento que a gente clicar em estilo, vocês vão ver que já carregou, né? Eu vou copiar esse correr 4 folhas 200 e vou colocar aqui correr 4F 200 por 150. Então ele vai ser uma esquadria de correr 4 folhas 200 por 150. Vou atualizar, ele já alterou aqui, dou um OK. Vou manter as configurações e aqui a maneira de conexão vou colocar como gola ou boneca, né? E com valor 0. Vou clicar em conectar objetos, vou selecionar a parede e vou dar esse canto aqui da gola. E após eu indico o lado de dentro. Certo? Essas esquadrias, as paredes elas estão sendo feitas com a dimensão de 20 centímetros também, está tudo adaptado ali. Agora vamos criar a nossa esquadria deste lado. Eu vou chamar o comando de janela, vou selecionar esta mesma esquadria que acabamos de criar, que é a correr 4F 200 por 150, e vou colocar M1F 100 por 150. Na minha nomenclatura isso quer dizer o quê? Maximar uma folha 100 por 150. Faltaram aqui alguns detalhes. Feito, atualizo, dou um OK. Ela vai ter 1 metro de largura. Como eu criei um novo estilo, eu posso alterar essa propriedade do estilo. Vou manter as mesmas configurações e vou conectar. Seleciono a parede. Vou selecionar aqui a gola, que seria nesse canto aqui, né? E o lado de dentro. Então vejam que a gente criou as duas esquadrias, só que essa aqui ainda está com característica dessa. Então eu vou selecionar o triângulo, que é o componente de esquadria, e vou digitar o CD, que é o código. Vou modificar o código. Vou apagar essa descrição e vou definir que ela vai ser vidro, uma folha maximar. E essa folha maximar vai ter 4 divisões verticais e 4 horizontais. Vou definir, vou aplicar e vou dar um OK. Então está aqui a nossa folha maximar. Inclusive eu posso definir aberturas. Por exemplo, em 3D eu quero 0, mas eu posso manter em planta. Ou posso definir também 0 em planta, né? Então aqui estão as duas esquadrias. Vamos partir para a próxima. Vou digitar janela, o comando JA, vou selecionar essas 4 folhas 200 por 150, vou copiar e vou digitar 400 por 150. Então ela vai ser uma esquadria maior, que vai ter 4 metros de comprimento. E vou atualizar, vou dar um OK. Aqui vou mudar aqui a largura, a propriedade de estilo, e vou conectar selecionando essa parede e este canto, e dando o lado de dentro. Veja que aqui está a nossa esquadria. E para finalizar, eu vou criar mais uma esquadria aqui, com base em 2 tipos. Eu vou digitar JA,
só que agora eu vou clicar em importar estilos e vou selecionar o vidro temperado, que são esquadrias com características distintas dos componentes de esquadria. Eu vou selecionar esse vidro fixo 60, vou copiar e vou colocar aqui VTF 1 por 1. Então ele é um vidro temperado fixo 100 por 100. Atualizo, dou um OK. Vou mudar aqui 1 metro e 1 metro. Vou conectar, selecionando a parede e este canto e o lado de dentro. Então aqui está a nossa esquadria de correr. Perdão, a esquadria de vidro temperado. Agora vou ativar de novo o comando de janela, vou selecionar este mesmo estilo que acabamos de criar e vou colocar 300 por 100. Vou atualizar, vou dar um OK e aqui 3 metros, conecto, seleciono a parede e o canto aqui da gola e o lado de dentro. Então vejam que nos 3 casos, o que a gente fez? Aqui nós criamos 2 esquadrias, aqui nós criamos 2 esquadrias e aqui nós criamos uma esquadria. Vocês vão ver agora uma opção ao criar a janela de canto que significa que a gente tem 2 tipos de criação de esquadria, que seria a esquadria simples e dupla. A simples, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa esquadria única e vai dividir ao meio, metade para cá e metade para essa parede. E a dupla ela vai unificar 2 tipos de esquadrias distintas. Então vamos aqui, ó. Essa esquadria ela é dupla, porque eu tenho 2 tipos de janelas. Então eu vou vir aqui, ó, em canto, né? Ou eu posso digitar JC também. Para quem trabalha com os menus, pode ir em Active, Abertura, Esquadria de canto, tá? Escolha o tipo de esquadria de canto, vou digitar D de dupla. Então selecione uma das esquadrias, tem que selecionar pelo componente, que é esse triângulo, e a segunda esquadria. O que ele fez? Ele criou o montante, arrematou todos os objetos que compõem a minha esquadria. E aqui a gente pode ver tridimensionalmente como é que isso é resolvido. Inclusive aqui nosso peitoril é resolvido também de forma perfeita. Já nessa esquadria nós temos uma esquadria simples, porque ela é única e eu quero que ela fique simétrica. Então eu vou digitar JC, seleciono o tipo simples, seleciono a esquadria e o que ele fez? Ó? Ele redimensionou essa esquadria. Então olha aqui, ó, ele pegou os 2 metros, colocou 4 metros, 2 metros para cá e 2 metros para cá. Então se eu até mesmo selecionar essa esquadria e colocar a porcentagem 0, ó, nós temos aqui a nossa esquadria fechada. Esse é um caso especial que a gente, quando cria, a gente já tem que pensar em fazer ela unificar, ela dividida ao meio, né? E uma característica também dessa esquadria é que ele não tem esse montante na unificação, né? E nesse caso do vidro temperado, acontece que nem o primeiro caso. Eu vou chamar o comando de JC, janela de canto, seleciono o tipo dupla, seleciono este triângulo, que é o componente, esse triângulo, ele faz o nosso arremate, que está aqui. Só que a esquadria de vidro temperado ela vem com poucos elementos visíveis. Se a gente selecionar, ela não vem com marco, que eu posso unificar, né, inserir. Guarnição ele não coloca também, até posso tirar a guarnição. Caixilho fechado, os montantes, quando existem, né? O caixilho fechado aqui é o caixilho do vidro, perdão, né? E aqui a soleira, tá? Bom, mas no vidro temperado não tenho como ter um montante desse tamanho. Bom, é simples de resolver. Para isso, o que a gente vai fazer? Nós selecionamos a esquadria e mudamos a espessura dela para 0,05, por exemplo. Então o que ele faz? Ele redimensiona essa esquadria, inclusive redimensiona o montante, e vocês podem ver que a soleira, o peitoril, perdão, ele se adapta a essa movimentação da espessura.
Se eu colocar aqui, por exemplo, ponto 1, a gente já tem reajuste de novo. E a gente pode ver aqui o detalhe. Vocês podem ver também que provavelmente no desenho de vocês não deve ter o revestimento fechando aqui. Isso é uma propriedade que a gente pode ativar selecionando a parede. Em tipo de revestimento interno eu coloquei esquadria, para vocês deve estar não. Então aparece aqui os tijolos, né? Se vocês selecionarem a opção esquadria, ele vai fazer esse ajuste. Então nós temos esses tipos de esquadria e com base nisso nós temos uma grande variação de edições. Eu posso até mesmo desvincular e trabalhar com essa moldura, como é uma propriedade do estilo, ele vai mudar em todas as esquadrias, fica essa moldura branca, né? Então aqui no caso eu não coloquei. Enfim, são alternativas que a gente tem para criar janelas de canto. Isso com essa versão 3 do Active 3D ficou muito fácil de se manusear.